todo mundo ver a nossa discussão depois. O que veio a ser o Rema, que quem organizou tudo isso aí foi o Kenneth Reagan, que a gente vai ler bastante ele, começou com o Kenyon, junto com o F.F. Bosworth, que é o cara que escreveu esse aqui. Quase o mesmo livro, só que esse é Cristo, aquele que cura, mas ele é um pouco mais grossinho e a linguagem é um pouco mais complicada, por isso que a gente foi nessa do Kenyon. E junto com o T.L. Osborne também, que é da época lá do teleevangelismo, que os caras tinham canais de TV, que eles ficavam pregando na TV e tal, o que veio a ser o R.R. Soares aqui no Brasil. Esses caras foram quem inventaram não inventaram, não fica legal. Quem receberam essa revelação da palavra, que depois veio a se chamar a palavra da fé, quando Kenneth Reagan organizou tudo isso. Que é basicamente crer que você já tem aquilo que Cristo conquistou para você. Né? É uma teologia que ela é muito ainda atual, mas ela também é muito criticada por algumas pessoas, né? O que veio a se chamar depois de teologia da prosperidade, de confissão positiva, são pessoas que olham para essa teologia e distorcem um pouco, ou porque não entendem o que é a prosperidade bíblica, ou porque em algum momento elas se perdem e aí elas vão para uns extremos perigosos, né? E a própria palavra nos ensina que nós devemos ter moderação, né, naquilo que a gente ouve. Então, embora eu indique para vocês umas coisas que nem sempre eu concorde 100%, eu acho que a leitura é um exercício do senso crítico, né? Se eu ficar preservando as pessoas para ler só coisas que eu acho totalmente alinhadas, um dia as pessoas vão ter contato com esse assunto fora daqui e aí vai afetar elas de algum jeito. Então, quanto antes afetar e a gente falar sobre isso, eu acho que é mais interessante. Mas, mesmo assim, eu acho que a teologia do Kenyon é muito legal, é muito interessante, pelo menos a gente conhecer e para a gente dar uma oxigenada nas coisas que a gente tem ouvido desde sempre, né? Nós, da Comunidade da Graça, Gabi e Cíntia, e Suelen também, que já congregou na Comunidade da Graça, né, Suelen? Você caiu, mas apresente-se para nós aí, que a gente não te conhece. Quer dizer, eu conheço, mas o resto do pessoal não. Gente, me desculpe, a minha internet tá um pouco ruim a conexão. Bom, me chamo Suelen, sou daqui de Bragança Paulista mesmo, Bragantina, né? Sou professora, já fui professora, sou administradora também. E hoje eu congrego na Jesus Cope, né? É um prazer aí estar junto com vocês. Beleza. Obrigado pela apresentação. Então é isso. Sobre a vida do Kenyon e a teologia que ele tem pregado. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação? Não. Beleza. Então, primeiro, para a gente começar, eu quero que você defina para mim essa leitura em uma palavra ou em uma frase. O que significou para você essa leitura? Denilson. Libertação. Cíntia. Cura. Suelen. Eu acho que vou fazer minhas palavras da Cíntia aí, hein? Cura. Gabi. Olha, eu posso definir como milagre. Até depois, se eu tiver oportunidade. Vamos falar mais, sim. Biba. Travou. Será que ela caiu? Tá travado aqui. Bom, beleza. Eu preparei aqui alguns temas. Eu vou começar por eles e aí a gente vai... Biba, voltou? Oi. Qual a sua palavra para o livro? Para mim seria aceitação. Aceitação. Aceitação do que nós somos. Perfeito. Beleza. Então, eu acho que ele começa o livro de um jeito muito interessante e muito inteligente,
que é falando da diferença entre o conhecimento dos sentidos e o conhecimento revelado. Porque se você vai falar para o cara que ele já é curado e ele está com uma dor, e você não explica para ele que o que a realidade natural diz pouco importa, e o que importa é a realidade espiritual dele, e que a realidade natural precisa se dobrar à realidade espiritual, e que ele tem algo a fazer a respeito disso, sem explicar para ele o que é conhecimento revelado e conhecimento pelos sentidos, não tem como, né? Então, acho que a primeira grande lição para nós, e que eu queria trazer aqui para a gente discutir, é isso, né? O que é isso para vocês? Dessa diferença desse conhecimento natural de livros e esse conhecimento que muitas vezes vem através dos livros, mas que cai como uma revelação, né? A gente estava essa semana no estudo bíblico, a gente estava falando sobre oração, primeira aula de oração. E um amigo meu que está dando essa matéria é um angolano, e ele estava dizendo assim que uma das formas de Deus responder a nossa oração é pela palavra de Deus, e a segunda forma é pelo... Não é testemunho interior. Ele falou... Como é que é a palavra? Testificação? Testificar, perfeito. Quando testifica. O que é testificar? É quando você lê aquele negócio, mas aquele negócio entra dentro de você e você fala, cara, tá falando comigo esse negócio aqui. Parece que eu nunca li a Bíblia desse jeito. Ou mesmo quando você está andando na rua e você se lembra de um versículo, é o Espírito te lembrando. Porque a Bíblia diz que o Consolador te lembraria da verdade, das coisas que você aprendeu a respeito dele. Então, esse se lembrar, esse sentimento, cara, tá falando comigo, esse testificar é como o Espírito se comunica com a gente. Então, essa revelação, esse olhar e falar, cara, esse negócio faz sentido agora, e não é uma coisa de sentir, de emoção, porque a emoção, ela é instável, né? Eu sempre costumo falar, as pessoas riem, que tem dia que eu olho no espelho e falo, nossa, eu sou muito bonito. E tem dia que eu olho no espelho e falo, só a graça, Jesus. Por quê? Porque a nossa alma, as nossas emoções são instáveis. Cada dia eu tô de um jeito. E se eu depender do jeito que eu tô me sentindo para me relacionar com Deus, eu tô lascado. É por isso que, e quando ele fala do conhecimento pelos sentidos, é a mesma coisa, é o conhecimento pelos 5 sentidos. Como eu me sinto, o que eu vejo, o que eu tô tocando, o que eu tô cheirando, o que eu tô ouvindo. Enquanto que o conhecimento revelado é saber que é verdade, não importa o que está acontecendo, né? Já estou falando demais. Digam aí vocês sobre isso. Um de cada vez, para não dar briga. Vamos, gente. Bom, vou falar. Vai. Vai. Vai, Cíntia. Ladies first. Mulheres primeiro. Bom, igual o Hugo falou, né, dos sentidos, a gente, principalmente mulher, tudo é muito emoção, né? A gente, para se expressar com as pessoas, o que a gente recebe das pessoas, é tudo, a gente leva muito para nossas emoções, é muito emocional. E quando o Hugo começou a falar, tal, hoje talvez não conseguiria nem estar direito com vocês. Eu ia teria feito um procedimento cirúrgico que foi adiado. E quando eu disse que para mim foi cura, porque se fosse em um outro estado, eu estaria hoje brigando, fazendo qualquer coisa, mas eu creio que foi o Senhor que preparou isso. Não é para você fazer, é para você ser mais dependente de mim. Ou seja, cada capítulo que eu li desse livro, né, entendi os sentidos e fui para o lado depois da revelação. É um sobrenatural acontecendo. E é a mesma coisa quando nós vamos orar por alguém, né? Não adianta só eu ter fé, eu querer que alguém seja curado, e se a pessoa não tem essa mesma fé ou queira essa cura. Porque existe isso também.
Às vezes a gente quer muito que a pessoa seja curada, liberta, salva, só que a pessoa não quer. Ela fala da boca dela que quer, mas o coração não. Então ela não está aceitando, como a Bíblia disse, né? Não teve ainda aceitação dentro dela. Então a cura, ela é fortalecedora, né? Para mim foi isso que abriu o meu olhar, né? Comecei a ver as coisas de um jeito, numa outra perspectiva. Ok, obrigado. Dê. O que a Cíntia falou é bem profundo. O livro, eu tenho assim, eu tenho uma formação master em PNL. E PNL é muito mente. Só que a mente é traiçoeira. A mente nos trai, né? E o que o livro nos fala muito é que Jesus veio para nos salvar, para nos libertar. Ele repete, que eu me recordo assim, que eu vi, são 4 vezes ele repete sobre isso no percorrer do livro. E que nós temos o poder para libertar pessoas usando o nome de Jesus. Só que nós, como seres humanos, somos incrédulos. A verdade é isso, nós somos incrédulos e nós somos religiosos. E é isso, quando eu falei libertação, de ler esse livro, é nessa parte de viver uma vida cristã. Então, o meu histórico, eu vim do catolicismo, né? Vim do catolicismo, que eu não sei se alguém de vocês veio do catolicismo, mas é muita religiosidade, que nos ensina, tem muita coisa boa na religião, né? No catolicismo, e assim, não vamos discutir isso aqui agora, mas tem, lógico, que tem muitas coisas boas que a gente traz de lá, né? Mas é aquela coisa que você, a tua comunhão é dentro da igreja, dentro do templo, né? Sendo que ele afirma que templo somos nós, né? Nós somos o templo do Espírito Santo, ele habita em nós, está em nós, e só que a gente não toma posse disso. E o livro é muito claro para isso, né? Que nós podemos curar, nós podemos libertar em nome de Jesus, mas nós somos libertos, né? Por que nós... ele fala da cura aí, que ele é muito claro, ele é muito prático para falar, né? Ele é papuf, ele não tem rodeios no livro. Muito prático, mas por que nós deixamos as coisas, então... por que nós ficamos religiosos? Por que nós, às vezes, nos tornamos incrédulos? Porque nós ficamos isso. Aquele que fala que não fica, às vezes... daí a gente fala, mas nós somos humanos. Mas nós somos humanos, por isso que a gente tem que ler a palavra. Não adianta, a gente tem que orar, a gente tem que jejuar, mas sem ler a palavra não adianta, a gente fica ignorante mesmo, né? Gostei muito, gostei muito do vocabulário dele, da praticidade dele. Você imagina Muito um cara bom. lendo isso aí em 1930, meu. É. Ele morreu em 48, né? Você imagina um É. cara lendo isso aí, né? O cara fica... O cara não consegue conceber, né? Para nós já... E uma vez, e você falou da prosperidade, né? E só me recordo de uma vez no livro ele falar de libertação financeira. Ele falou uma vez no livro. Que eu me recordo, foi uma vez que ele falou só. Eu acho que só uma vez. Então, literalmente, a prosperidade que ele fala é a prosperidade nossa da fé,
a prosperidade em Cristo, né? De sermos curados, de sermos felizes, Sobretudo da alegres, cura, né? E o que você falou, né? Da gente enfrentar o dia a dia com Cristo, que a gente consegue, né? Você falou da Literalmente gente. é isso. Perdão? Fala, tia. Daí eu queria colocar a questão que eu falei da aceitação, que é assim, o livro me mostrou muito isso. É como se você fosse uma pessoa rica, porque Deus não te obriga a você ser o que você quer ser. Ele te dá toda a riqueza do mundo, né? Estou falando em termos espirituais. Mas se você não quiser aceitar isso, ele te dá cura. Mas se você não quer, você pode continuar com dor. Né? É isso que eu disse da aceitação. Quem você é perante a Bíblia, né? Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Se você toma posse disso, beleza. Agora, se você não toma posse disso, você pode ser uma pessoa rica que recebeu uma grande herança, a herança está lá e você está vivendo mendigando. Exatamente. Né? Por isso que é a aceitação, né? De você, vou assumir, vou tomar posse de quem eu sou, de tudo que eu recebi e vou viver a partir disso. Mas é o que o Nilson falou, muitas vezes a gente está nessa toada legal e daqui a pouco a gente desanima. É natural da vida do cristão, né? Uhum. Você desanimar, perder um pouco o foco. Por isso que a gente tem que estar lendo e retomando isso, né? Porque Cristo é tudo em todos, né? Quando a gente fala lá na Salmo 23, que ele tem uma mesa preparada, a gente fala que essa mesa ela tem tudo. Tem salvação, tem cura, tem prosperidade financeira, tem afetividade se você precisa de amigos, tem paternidade se você não teve um pai presente. E você vai lá e pega daquela mesa o que você precisa. Mas se você não pegar nada, aí o que eu vou fazer, né? Porque se você pegar a palavra sozo, que é a tradução da palavra salvação, sozo não é ser livre do inferno. Sozo é prosperidade como um todo, não prosperidade só financeira. Prosperidade no corpo. É ter saúde no corpo, é ter bons relacionamentos, é viver em plenitude. Tudo isso é sozo. Quando você aceita Cristo, ser livre do inferno é só o começo. Aí você precisa desenvolver sua salvação para você obter o seu galardão, né? Mas, realmente, Cristo é tudo em todos. É o quanto a gente se deleita nessa verdade, a gente busca, a gente exerce, a gente pratica, é o quanto a gente vai viver dela, né? E foi legal que o Dê falou aí desse negócio que vai entrando na nossa mente, a gente fica com essa ideia fixa e a gente se a gente não se questionar, né, a gente vem vindo com essa mesma ideia, às vezes que a gente aprendeu errado e tal. É o que a Bíblia chama de sofismas, né, que são fortalezas e sofismas, coisas que a gente uma vez colocou que viraram verdades para nós e a gente nunca questiona por que é assim. Né? Tem até uma história natural, que não é nem bíblica, que é uma pessoa fazia um peixe e ela sempre que ela fazia o peixe, ela cortava a cabeça do peixe para fazer. E aí uma vez alguém... Já viu essa história? Aí uma vez alguém perguntou para ela assim, mas por que você corta a cabeça do peixe? Não sei, minha mãe ensinou assim. Aí foi perguntar para a mãe, por que você corta a cabeça do peixe? Não sei, a avó ensinou assim. Aí foi perguntar para a avó, por que você corta a cabeça do peixe? Minha mãe fazia assim, mas ela fazia assim porque a travessa era pequena. Não cabia o peixe inteiro, aí tinha que cortar a cabeça. Ou seja, a gente vai reproduzindo sem se questionar. E aí o que fala aqui 2 Coríntios 10? 2 Coríntios 10, 3-5 fala. Porque, embora andando na carne, embora a gente seja obrigado a ter esse conhecimento pelos sentidos, não militamos segundo a carne, segundo os sentidos naturais. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando... Olha que interessante. Não é anulando sofismas, é anulando nós sofismas, tá escrito bem assim. E toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, que não é o conhecimento
pelos sentidos, é o conhecimento da revelação, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, essa questão desse conhecimento pelos sentidos, né? Muitas vezes eu tenho que falar, pô, peraí, levar o pensamento cativo à obediência de Cristo. Será que isso aqui que eu estou pensando está alinhado com a palavra? Será que é isso mesmo que a palavra fala? Porque eu acordei para Jesus, acho que devia ter meus 20 e poucos anos, embora eu conhecia Jesus mais novo, eu acordei para Jesus mais velho. E aí você descobre que você passou 20 e poucos anos da sua vida aprendendo a ser guiado pelo que você sente, pelo que você vê, pelo que você cheira, e aí você aprende que não importa o que você vê. E Pedro só afundou quando ele estava andando nas águas, na hora que ele olhou para a tempestade ao redor, né? Se ele continuasse firme naquilo que Jesus falou, ele ia se embora andando sobre as águas. Cara, já não faz mais sentido nada que eu aprendi, eu preciso aprender a viver de novo, porque eu só preciso viver pelo que a palavra diz sobre mim. Isso é muito louco, que a gente ainda nem saiu do primeiro ponto, que é o conhecimento revelado, né? Você ia falar, Gabi, alguma coisa? Tá com... Não, Não? eu tava concordando. Ah, tá. Então é isso. A gente e é legal que ele fala, um dos capítulos ele fala sobre renovação da mente, né? A importância da gente se encher dessa palavra para a gente conseguir mudar a nossa forma de pensar, né? Esse próprio texto de Romanos 12:2 que fala... É que assim, todas as coisas estão como um livro aberto na nossa mão, né? Na verdade, só precisa de uma decisão nossa. Uma das coisas que ficou bem forte é em relação à fé, né? Que o livro fala bastante também de fé, de cura. E tem coisas que só vai acontecer se depender de mim. Se eu tiver a decisão, não, é aqui, é isso. A Bíblia diz que eu tenho propriedade sobre isso. Então é um negócio, é aquele negócio, né? Eis que estou à porta e bato. E ele só entra, ele não é mal educado, né? Eu abri. Deus, só se eu abrir, né? Então Uhum. todas as coisas são colocadas assim, né? Na nossa vida. Exato. A parte dele tá pronta, né? Só falta a nossa. A parte dele tá pronta. E Exatamente. eu estava dizendo que o próprio Romanos 12:2, que fala de renovação da mente, o começo do verso ele fala: não tome a forma desse mundo. Não é porque ali fora todo mundo faz assim que você tem que fazer assim. Qual que é o jeito que você tem que fazer? É a renovação da mente que vai te dizer. Todo mundo está morrendo de câncer. Não, mas a palavra fala que eu sou curado. Todo mundo... E é interessante isso, porque eu estava lendo esse livro junto com um pessoal de uma igreja, do grupo de louvor da igreja. E tinha uma moça que estava com câncer. No grupo, lendo o livro. E aí fica aquele clima assim de... Nossa, Gustavo, esse livro aí que você trouxe não tá funcionando, ou não é bem assim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se o que você tá vendo fora tá diferente da Bíblia, a Bíblia muda alguma coisa? Deus mudou alguma coisa? Será que o problema tá na Bíblia que foi mal interpretada? Ou será que tem alguma outra coisa no meio dessa conversa aí, né? Até uma pessoa me questionou uma vez a respeito desse livro também, porque eu indico ele para todo mundo. É o primeiro que eu indico para todo mundo. Ela me falou assim: nossa, Gustavo, mas não é meio que determinar, assim, eu dizer o que tem que acontecer, eu determino a cura e tal. A gente não precisa nem de tecer um longo raciocínio para desenvolver uma doutrina. É só você ler Isaías 53, que fala no passado, eu já fui curado. Então não tem muito que... É palavra pura, não tem muito que desenvolver, né? Certo? E Lucas, você pegar Lucas também, 4, lá no Lucas 4, Lucas 5, fala muito de cura, né? Os milagres das curas. E isso a cura acontece pela fé. O comissionamento, né, de Mateus 16 também, estes sinais seguirão aqueles que creem.
expelirão demônios, falarão novas línguas, se algum mortífero beber não lhes fará mal, e curarão os enfermos. Para todo o que crê. Para todo o que crê. Para todo o que crê. Não importa se você é calvinista, arminiano, se você é metodista, se você é... O que mais? Adventista do sétimo dia. Você crê em Cristo? Como isso é uma coisa que ele fala no livro também, né? Que o problema da igreja é isso, né? Ela tá olhando muito para o que Jesus fez, mas não toma para si aquilo que a gente pode fazer, a igreja pode fazer em nome de Jesus. Isso ele fala, tá no livro. Eu achei forte isso também. Isso eu achei que é uma coisa que é um despertar. A igreja está assim, também que me despertou porque na verdade vive a história, né? E o livro ele fala também, né, que antigamente meio que eles faziam uma propaganda através da cura, né? Os discípulos. Eles mostravam o evangelho de Cristo através da cura. E era uma propaganda, né? E isso que nós, como os cristãos, devemos fazer também pelas pessoas. Isso me despertou. Os milagres são a propaganda do evangelho, né? O próprio Paulo fala... Isso, eu nunca tinha pensado nisso. O próprio Paulo fala, eu não venho a vocês com o evangelho de palavras, mas com o evangelho de poder e de poder e de espírito, ele fala nesse texto, acho que é Coríntios, e no texto de Romanos ele fala com sinais e maravilhas. Esse é o evangelho. Então, esses milagres, essa cura não é para ser uma coisa, nossa, incrível. Era para ser uma norma para nós cristãos. Era para ser o nosso normal. A gente tem falado aí de um novo normal, né, com essa pandemia. O nosso normal devia ser esse. Tem um cara chamado Todd White, vocês já ouviram falar dele? Um americano de dread, cabelo grande. Ele tem um movimento chamado Christianity Real Life, o que deveria ser a vida real de um cristão. E ele sai pra rua curando as pessoas, velho. Onde ele põe a mão, cura acontece. Porque esse deveria ser o nosso normal, né? Verdade. E forte também a hora que ele fala o que significa farmácia, né? No grego. Eu não lembro dessa parte. Farmacêutico, que é feiticeiro, né? Farmacêutico é feiticeiro, então farmácia é o feitiço, né? Quando ele fala que Lucas não era médico de Paulo, porque naquela época não tinha médico, tinha feiticeiro. É verdade. É forte isso também. Ou seja, na verdade a gente vai na farmácia, não vai comprar remédio, a gente vai buscar um feitiço. E assim, é interessante a gente pensar a gente nunca pode pegar um texto e criar uma doutrina, né? Para se criar uma doutrina sempre são 3 ou mais textos. Então, a gente nunca pode também ser extremista, né? Eu creio na cura, eu declaro a cura, mas ninguém está dizendo que é pecado ir no médico, né? Não vamos condenar os coitados dos médicos, né? Tá com dor de dente, vai lá na Cíntia, né, Cí? Bora! Não, eu acho assim. Levando para a vida prática, eu acho que a primeira coisa é orar. A minha discipuladora fala. Esse negócio de cura é complicado, porque o caráter de Deus em si é que a gente ande em saúde divina. Mas existe um corpo corruptível no qual a gente está preso. Se a gente fosse levar Isaías 53 para sempre na nossa vida, a gente não ia morrer nunca. E isso não pode acontecer, porque a gente tem um corpo corruptível, né? Sim. Então, qual que seria o meio termo? A minha discipuladora sempre fala, embora às vezes você vai orar por uma pessoa e ela não vai ser curada, sempre ore. A primeira coisa na nossa vida é sempre orar. Se a nossa realidade espiritual vem primeiro do que a nossa realidade natural, e ele fala isso no livro, né? O que é doença se não fruto da herança, que é a maldição, né? A maldição da lei, que estava lá sobre todos antes de nascermos de novo. Essa maldição foi quebrada,
então a doença não tem mais razão de estar no nosso corpo. Então, mas eu vou deixar de ir no médico? Não. Vou deixar de tomar remédio? Não. Mas em primeiro lugar eu considero a palavra. Eu creio, eu oro, eu declaro e eu permaneço firme, mas também não tem problema nenhum em tomar remédio, né? Não é falta de fé tomar remédio. Porque se fosse assim, Deus condenaria todos os médicos e os farmacêuticos, não, quem fazem farmacêuticos. eu pensei quem fazem os remédios, né? Os farmacólogos, sei lá, os estudantes dos farmacos. O que você Químicos, falou, Gabi? Laboratórios. Não, porque se fosse assim, não ia ter cristão médico, né? Também. Então a gente Seria não totalmente. pode levar para o outro extremo. Mas o outro ponto também aqui, legal, é... Farmacológicos, a Cíntia já... Pronto. Horrível. Outra coisa que eu marquei aqui para a gente conversar é essa diferença entre fé, esperança e assentimento mental, que ele fala num trecho, né? Porque se para eu receber a cura eu preciso ter fé, e mais do que isso, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Hebreus 11:6. Mas o que é esse negócio? Às vezes eu tô com assentimento mental e eu acho que é fé, né? Se eu sou espírito, tenho uma alma e habito num corpo, e a fé é do espírito, o assentimento mental é da mente, né? É dos sentimentos naturais. Então eu acho legal o que ele explicou, né? Esperança é uma coisa natural, que a gente espera que vai acontecer, pro bem ou pro mal. A gente espera que a situação vai melhorar no Covid aí, que embora a gente vai sair de novo de casa, que vai vir uma vacina. Mas é assim, é um negócio passivo. Nós estamos aqui em casa até que o negócio aconteça. É uma espera, é uma esperança que é uma espera, é um negócio passivo dentro de uma circunstância natural do que pode acontecer. Fé não é isso. Fé é ativa. Fé é agora. Eu recebi. Marcos 11:23 vai dizer: se disseres a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e crer que se fará o que se diz, e não duvidar no seu coração, né? E crer que recebeu, né? É bem isso que ele fala, né? Deixa eu pegar minha Bíblia. Pra gente não falar besteira. Marcos 11:23. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo que em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. Então, se a gente não crê que recebeu, ou seja, a esperança é um negócio de amanhã, vai vir. A fé não. Eu crio hoje que eu sou curado. Pode até ser que os sinais naturais ainda não se manifestem, né? Tem os métodos de cura, né? Tem a cura progressiva, tem a cura instantânea. Mas isso não mudou a verdade. Se eu tenho fé na verdade, vai acontecer. Amém? Então eu achei legal essa distinção, né? Que às vezes a gente faz cara de fé, né? Faz aquela oração de crente, mas eu não tô crendo. Eu tô com assentimento mental. Eu tô crendo só no natural. Eu não deixei isso vir Sempre tem do aquele meu será, espírito. né? Será? É. E é legal porque esse será não é pecado. Porque o próprio Abraão teve dúvida, né? A gente vê vários lugares. O próprio não sei se é João Batista ou Pedro, também tem uma passagem que fala que ele pergunta: você é mesmo Jesus, o Filho de Deus? Não, Pedro responde, acho que é João Batista, não lembro. Mas a questão da incredulidade, a questão da dúvida, ela surge para nós. Não é pecado. Mas o pecado é a gente pegar a dúvida que veio e tem a palavra e a gente fica com a dúvida. Esse que é o problema, né? Ainda mais que somos imediatistas, né? A gente lê a palavra, naquela época surgia a dúvida porque esperava o milagre 20, 30 anos, né? A gente quer dormir e acordar que a coisa acontecendo, né? Exatamente. É plantar hoje e colher amanhã, né? Exatamente.
Agora, eu achei muito legal essa explicação que ele deu, porque em muitos casos a gente vê mesmo que a gente tem o assentimento mental, né? A gente pensa naquilo, mas a gente não crê verdadeiramente, né? E isso é uma coisa que a gente tem que ficar se policiando. E olha que legal aqui que a Gabi falou. Romanos 4,18 diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, ou seja, esperança é um negócio passivo que a gente espera, natural. Ele estava crendo contra o que a esperança dizia. Esperando contra a esperança, creu para ser pai de muitas nações, segundo o que lhe foi dito. Assim será tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em consideração o seu corpo mortificado ou amortecido, sendo já de 100 anos, não duvidou por incredulidade da promessa, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. Ou seja, Deus fez uma promessa para ele, demorou uma cota, ele olhava para o corpo dele, a realidade natural dizia diferente do que ele estava crendo, a esperança era que não ia dar certo, né? Muitas vezes a esperança nossa é que é uma esperança boa. E mesmo assim a gente não tem capacidade de crer com fé na esperança. No caso aqui, a esperança era... Vamos combinar que Abraão foi o cara, né? Pai da fé. Porque, né? O pai da fé. Porque a gente, muitas vezes, fala assim, a gente conhece alguma situação parecida com o que nós estamos vivendo, e daí você fala, não, vai dar certo. Olha, aconteceu ali, vai acontecer aqui. Mas no caso dele, ele foi o primeiro, né? Exato. Ele foi o cara. Tira o chapéu, né? Nós temos um monte de gente para olhar e dizer, né? E ele não tinha. E aí, mas aqui no verso 20 diz, ele não duvidou por incredulidade da promessa, mas se fortaleceu dando glória a Deus. Ou seja, quanto tempo passava, ele olhava para o corpo dele, ele olhava para a esperança que era contra a fé. Com certeza vinha uma dúvida. Com certeza vinha uma dúvida. Cara, será mesmo que vai dar certo esse negócio aí? Mas ele não ficava com a dúvida, ele ficava com o que ele cria. E aí ele dava glória a Deus. Oh, glória a Deus, Senhor, porque eu sou pai de multidões. Glória a Deus, porque eu sou pai de multidões. Glória a Deus, porque vai chegar. Glória a Deus. E até no texto de... Nossa, estou pregando para vocês, era para a gente discutir. Gênesis capítulo 8, eu acho, que é quando ele pede para... Não é 8, não. Vamos para frente. Peraí. Não estou achando aqui. Quando ele pede para Abraão sacrificar Isaac. E aí ele fala que Deus deu a instrução para ele, vai lá no monte e sacrifica Isaac. Ele acordou, ele saiu, na hora que Jesus falou, ele saiu, de madrugada com as tuas coisas levantou. E 3 dias ele caminhou para chegar no lugar que Jesus mandou. A gente acabou de falar aqui que a nossa emoção ela é instável, né? O que não passou na cabeça desse rapaz 3 dias, velho? Olhando pro filho do lado dele, criança provavelmente, pulando, brincando com as coisas. Puta, Jesus fez uma promessa, ele cumpriu, agora é pra matar o moleque, velho. Cara, imagina como é que tá a cabeça dele nesses 3 dias indo pro monte. Mas ele não falou errado também. Se você pegar esse texto, você vai ver que ele fala para o servo: fica aí que eu vou adorar com o menino e eu vou voltar. Ele não fala eu vou voltar, ele fala nós voltaremos. Ixi. Quando o moleque som, teste. Teste, som, 1, 2, testando. Foi. Aí chegou. Só eu que caí? A Biba também. Não. Voltou. A Biba voltou também. Pronto. Cadê? O Gu voltou? Voltei. Você pode reparar nesse texto que ele não fala errado. Quando ele fala para o servo, ele fala
fica aí que eu vou subir adorar e vamos voltar nós dois. E aí o moleque pergunta para ele assim, pai, cadê o cordeiro para o sacrifício? E ele fala, Deus proverá para si o cordeiro. Ele fala certo, em consonância com o que ele crê o tempo inteiro. Ele nem fala errado. Isso que é muito legal, porque ele vai falar depois aqui da confissão, né? De eu renovar a mente, de eu declarar aquilo que eu creio. A importância de eu falar para liberar a fé. Irmãos, falem um pouco que eu estou pregando aqui para vocês. Pode falar, por favor. Outros assuntos. O que mais chamou atenção para vocês no livro? Estou procurando o texto para dar para vocês de Gênesis aqui, mas não estou achando. 22:5, olha lá. Bom andar com gente que lê Bíblia, né? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. É isso mesmo. Ó. Diz no 5, esperai aqui com o jumento, o rapaz e eu iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos juntos. Aí depois o filho dele perguntou, tá aí o fogo, tá aí a lenha, mas e o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro. Sim. Isto é fé do tipo de Deus. Falar certo e agir em cima do que você crê, mesmo que as circunstâncias naturais digam o contrário. Aí você vai no médico, o médico dá para você um extrato. Um extrato que fala assim, você tá com câncer. Um papel dobrado assim, câncer positivo. E aí tem um outro extrato aqui em Isaías 53 que fala que eu já levei as suas dores, já tá lá cravado na cruz. Qual é o extrato que você escolhe crer e acreditar e viver? Lhe pergunto. Por isso que a fé é ativa, né? Não é esperança. Esperança é, eu vou morrer. Nesse caso é uma esperança negativa, né? Verdade. E tem uma parte que fala no livro também, né? Que aquele que duvida ora pelas coisas que já possui. E é verdade, né? Tiago vai dizer que aquele que duvida é como onda no mar, né? Não pense que vai receber alguma coisa de Deus, esse aí que duvida, né? Gu, Oi. só um exemplo, assim, bem prático para nós vermos agora. É a mesma coisa quando nossos pastores chamam, quando a gente está na igreja, tem o apelo de oração e você vai lá para receber a oração. Muitas pessoas, aí quando tem muita gente, vai os diáconos, líderes, tal, para ajudar na oração. Se você vai lá na frente para receber essa oração com o coração, achando que é o que o pastor for falar para você que vai te curar, né? Você já está indo sem fé alguma. E pior ainda, porque a gente já passou muito por isso, eu e o Fum, quando você vai, ora, tal, e a pessoa no fim do culto passa por você, não foi o pastor que orou por mim, nada aconteceu. Nossa. É triste, né? É muito triste. Aí eu anotei que no capítulo 2, se você ler lá em Atos, que Paulo, ele disse, né, para uma pessoa, né, que estava com um espírito imundo, ele falou, saia dessa pessoa, e saiu imediatamente, né? E nós temos esse mesmo poder. Basta onde está a nossa fé. Não estou falando que tudo que nós fizemos, igual você já explicou da oração, vai acontecer, mas vai também de como eu vou receber. As pessoas hoje, pelo menos as que estão muito dentro de casa, e já aconteceu, nada vai acontecer mais, né? A gente não está indo na igreja, tem gente que não está participando nem dos cultos online, que hoje é tudo muito mais prático. Você não sai de casa, né? Ou seja, as pessoas estão perdendo essa fé, né? Em buscar realmente Cristo. E isso é triste. A gente precisa
começar a entender que a palavra na nossa boca tem o mesmo poder que na boca de Jesus, né? Sim. O próprio Kenyon falou isso em Sim, alguns outros é isso momentos. aí. O texto que eu estava falando aqui, que a Gabi falou, Tiago 1,6 fala: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é Sim. semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará de Deus alguma coisa. Toma essa, incrédulo. Não é fácil não, gente. A gente precisa permanecer firme, né? A nossa luta, a luta da fé é eu me manter firme naquilo que eu creio. É eu ver a circunstância vindo contra o que eu creio e me manter firme naquilo que eu creio. Essa é a batalha espiritual do cristão. Não é nada de demônio, não sei o que, isso aí não. A nossa guerra espiritual é com a gente mesmo, é para se manter firme naquilo que a gente sabe que precisa fazer e não tem feito. Sim. É a batalha da mente, né, Gu? É, da Joyce Meyer tem um livro, né? Eu não li ainda, Tem um mas livro muito bom. é legal esse livro, é famoso. E o último ponto que eu levantei aqui tá logo no começo do livro que ele fala Cristo como substituto. E aí mais para frente ele vai dizer que ele vai explicar que a doença é algo espiritual. E se a gente entende Cristo como um substituto, né? Ele morreu a minha morte para que eu pudesse viver a vida dele. Então ele levou esse peso espiritual que me trazia a doença, já levou embora nele, né? Se ele levou, eu não preciso carregar mais, né? Se eu te dou uma coisa, você recebe, não faz sentido você me pedir ela de novo, se já é tua. Ele já levou isso embora. Então, como é que eu posso ainda lutar com uma coisa que já não está mais aqui? Né? De novo, entender que o reino espiritual é mais real do que o reino natural. Hebreus 11:3. Tudo que se vê passou a existir do que se não vê. Né? Mas, às vezes, demora a se manifestar. Independente disso, eu preciso continuar firme, crendo que Deus é meu substituto e que Ele levou embora a doença e a dor. E tem um momento que a gente tem que crer que quando a gente declara a palavra, que embora ainda não exista no mundo físico, no mundo espiritual já está acontecendo. Já está pronto. Se você declara um milagre, o milagre no mundo espiritual já está acontecendo. Então você tem que agradecer a Deus por aquilo e viver como se aquilo já fizesse parte da sua vida física. Exatamente. Né? Como é que no capítulo 1 Deus cria todas as plantas e viu Deus que era bom, e no capítulo 2 ele fala que não estava pronto porque não tinha o homem para arar a terra. Porque ele vê o fim antes do começo, ele vê pronto antes de estar pronto. Né? Então, quando a gente crê, né, outro texto vai dizer, o que a gente ligar, o que a gente ligar na terra será ligado nos céus. Então, se a gente creu, alinhado com Deus, está pronto, né? Não se manifestou no natural, mas a gente precisa crer que no espiritual está pronto. Não é isso? E quando a gente costuma falar também que quando a gente faz como Abraão, que agradece por aquilo que a gente já tem em espírito, mas que ainda não se manifestou no natural, a gente vai com a mão da fé lá no espiritual e arranca e traz para o reino natural. Né? A gente continua declarando, Pai, obrigado porque é meu, obrigado pela minha cura, no caso, né? Obrigado pela salvação da minha família. Um verso antes do que a gente leu de Romanos capítulo 4, acho que é o verso 17, vai falar que Deus é o Deus que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Então, por exemplo, eu e a minha discipuladora, a gente ora assim, nós chamamos à existência a esposa desse menino que está aí perdido em algum lugar. Minha esposa me ajuda em oração. Minha discipuladora me ajuda em oração. Minha esposa também está orando por mim, com certeza. Com certeza. Tá pensando, cadê esse desavisado? Onde é que ele tá que eu não acho ele? Mas
brincadeiras à parte, é a gente crer que está pronto e agradecer por aquilo que ainda não se manifestou, porque a gente sabe que se a gente já creu que recebeu, já está pronto, eu já criei que recebi. Então eu agradeço, porque se eu já recebi, não faz sentido eu pedir de novo, né? Suelen já teve essa matéria, né, Suelen? Você assistiu a matéria de fé ou não? Ou você entrou em realidades? Não, eu entrei em realidades. Ah, é verdade. Já tinha tido, já. É verdade. Infelizmente. Bom, senhores, é isso que eu tinha para dizer. Vocês querem comentar mais alguma coisa sobre o livro? Eu vou parar até aqui.